Por que você ainda não prosperou? Eu me incluo nessa pergunta porque eu ainda não prosperei, estou esperando esse momento na minha vida. Mas como nós vimos nos outros episódios, o 1 e o 2, a gente precisa estar pronto. E se a gente ainda não prosperou, é porque nós ainda precisamos aprender algo para que Deus venha nos abençoar com prosperidade na nossa vida. E hoje eu quero ler com vocês Hebreus 13, 5, que diz: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Nós muitas vezes ficamos muito preocupados com aquilo que a gente precisa. Nosso coração ele acaba ficando muito preso nisso. E desse jeito a gente acaba se tornando pessoas ansiosas. Então, por exemplo, eu comentei com vocês que eu tô orando para Deus nos abençoar com uma casa, porque não é fácil ficar morando de aluguel, ter que ficar mudando por conta de vários motivos. E dessa vez, ontem mesmo, nós recebemos a notícia de que haveria um reajuste no aluguel. E esse reajuste é muito alto pra gente, então se não for possível negociar, a gente vai ter que se mudar mais uma vez. Todo ano a gente tá se mudando, 3 anos de casado, e nós vamos para nossa 4ª mudança, e não é fácil. E aí eu me pego às vezes naquele momento, né? Poxa, eu tô orando, pedindo para Deus nos abençoar com uma casa, um lugar onde a gente realmente fique definitivo, não tenha que ficar mudando. E aí a gente tá passando por várias coisas e de repente vem essa notícia. E aí se eu fosse ficar com meu coração muito nisso e não entregasse essa preocupação para Deus, eu ia ficar desesperada. Mas como eu estou orando, então eu creio que Deus está no controle de tudo. Mas olha só, se eu não estivesse confiando em Deus nesse momento, eu ia ficar muito preocupada, eu ia perder o sono, eu ia estar triste, desanimada porque houve esse reajuste. Porque se a gente não puder negociar esse valor, a gente vai ter que se mudar de novo, vai gastar mais dinheiro com mudança e ter que correr atrás de casa, de documentação e aquela coisa toda que é um terror. Então, quando isso acontece, quando a gente fica nesse estado por conta de algum problema ou algo que a gente deseja, o nosso coração ele fica preso naquilo. E isso mostra que a gente não está confiando e nem descansando no Senhor. E aí a gente para de olhar para aquilo que a gente tem e deixa de ser grato. Então, nesse momento, eu tenho que ser grata porque a gente tem condições de estar morando aqui. A gente tem essa casa que é uma casa boa, apesar dos problemas. Caso a gente tenha que se mudar, a gente tem a oportunidade de ir para um lugar melhor. Então, nós precisamos olhar para o presente e ser grato pelo que a gente tem hoje e não ficar preocupado com o amanhã. Porque quando a gente fica ansioso demais, a gente tem aquela sensação de que Deus ele não vai nos suprir. E aí é nessas horas que a gente perde a confiança nele. Nós vivemos o oposto do que esse versículo nos ensina. Vamos ler de novo aqui, ó. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Então tudo é propósito de Deus, nós precisamos entender isso. Se você ama Deus, todas as coisas cooperam para o seu bem. Então a gente precisa entender que Deus ele vai suprir as nossas necessidades e que não vai nos faltar nada. E aí quando a gente entende isso, confia em Deus, a gente começa a viver o contrário do que diz em Provérbios 23, 4. Não esgote suas forças tentando ficar rico, tenha bom senso. Deus ele não quer que a gente fique quebrando a cabeça. Meu Deus, eu preciso de mais dinheiro, eu preciso pagar as contas, não. O que eu faço? Eu preciso ficar rico, eu preciso. Não. Você quer prosperar? Você vai. Se você lutar, se você confiar que Deus ele tá operando, você vai. Mas no tempo certo, quando você estiver pronto. Então, o segredo está em estar pronto. Ao invés de você concentrar suas forças em ser rico, em trabalhar para ser rico, concentre as suas forças para saber lidar com o que virá. Então comece a pesquisar. Se você, por exemplo, quer um carro melhor, comece a pesquisar os valores. O que você vai ter que pagar de seguro, se você for pagar seguro, provavelmente, né? IPVA,
No caso de uma casa, quais são os gastos que você terá com uma casa maior, por exemplo? Comece a pesquisar como vai ser a sua vida quando você tiver aquilo que você deseja, quando você tiver mais dinheiro, os impostos que você vai pagar. Porque a gente não pensa nessas coisas, a gente só quer riqueza, a gente quer aquilo, a bênção, mas a gente não pensa no trabalho que vai dar, nas responsabilidades que nós teremos depois. Então, pense nas responsabilidades que você terá, que virão com a bênção, e se prepare para essas responsabilidades. Esteja pronto, seja sábio. Deus ele vai te entregar quando você estiver pronto. Nós não precisamos de mais do que nós temos, apesar de a gente querer. Precisar é diferente de querer. Aquilo que nós achamos que é necessário na nossa vida, na verdade não é, porque se fosse, estaria na sua vida. Deus te daria, porque Ele vai te dar o que é necessário para você viver naquele momento. E o que queremos, mas não é necessário, é presente de Deus, ou seja, Ele vai nos dar quando Ele quiser e por um propósito que talvez a gente ainda não entenda. E só para encerrar, eu queria ler com vocês a definição de bom senso, como diz aqui em Provérbios 23:4. Não esgote suas forças tentando ficar rico, tenha bom senso. Então, o que seria ter bom senso? Uma das definições que eu encontrei na internet. Bom senso é uma qualidade que reúne as noções da razão e da sabedoria, caracterizando as ações que são tomadas de acordo com as regras e costumes adequados para determinado contexto. Então, nesse momento, é hora de a gente se concentrar e de se dedicar em ser uma pessoa que tem bom senso. E aí, quando nós estivermos prontos, Deus nos abençoará com o melhor na nossa vida.